já a data para as eleições gerais deste ano. Hoje vamos falar de ciência política. Na realidade africana, inclusive, na Angolano, o campo político acaba por ter uma extensão ampla até o campo social, provocando, por conseguinte, um constrangimento sobre a atuação dos atores sociais. Por isso, o comportamento de um determinado ator social motiva sempre uma possível interpretação de natureza política, mesmo quando este ator procura ter uma atitude equidistante face à vida política. Vai-se assim partir na presente análise desta premissa, segundo a qual os campos políticos e sociais são campos intersetados e interdependentes, embora sem a mesma dimensão de poder. O meu convidado desta noite é Sérgio Dundão, tem formação académica na área de Humanidades, é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação intitulada Conflito Armado e Construção do Estado, uma comparação entre Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, entre 2011 e 2014, e licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, entre 2008 e 2011, experiência profissional bastante como investigador independente entre 2011 até a presente data, investigador convidado pelo CEIC, que é o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Integra grupos e projetos de investigação sobre questões eleitorais em Angola, nomeadamente sobre a participação eleitoral. Também assina textos entre abril de 2018 até a presente data. Há aqui uma produção regular de crónicas e textos de opinião sobre a realidade político-social de Angola, na imprensa escrita angolana e também na imprensa portuguesa. Nos últimos anos, o meu convidado tem-se dedicado à investigação sobre o sistema eleitoral angolano, tendo redigido a obra O Sistema Eleitoral Angolano, Eleições em Contexto de Pós-Guerra, que se encontra em fase de revisão editorial, ou seja, em pré-publicação. Sérgio Dundão, os nossos agradecimentos, muito boa noite. Então, quando é que sai este projeto, este livro? Boa noite, obrigado pelo convite. Isso agora depende da editora. Da minha parte está tudo feito e espero brevemente ter essa novidade editorial no mercado. Já não depende da minha parte. De fato, foi um livro desafiante, um livro que me obrigou a mergulhar profundamente no sistema eleitoral angolano, e também vem na sequência de um texto que eu publiquei em 2017, que é o meu texto mais pesquisado, que é o Sistema Eleitoral Angolano e Vantagem e Desvantagem. É normalmente esse texto que me associa ao estudo do sistema eleitoral angolano. Bom, agora que nós já conhecemos a data das próximas eleições, as quintas que vão ter no nosso país, dia 24 de agosto, que balanço é que pode fazer, digamos, sobre o sistema eleitoral angolano? Do ponto de vista técnico, o sistema eleitoral angolano, eu vou tentar aqui fazer duas interpretações, um ponto de vista normativo e um ponto de vista, aquilo que eu chamo de funcionalidade do sistema. E aqui é que, possivelmente, o livro traz alguma novidade, como o texto também que foi publicado no relatório social do SEIC. A partida, numa análise técnica, ou vamos dizer assim, numa análise normativa, nós olhamos para o sistema angolano e colocamos o sistema eleitoral angolano dentro dos sistemas proporcionais. O que são os sistemas normalmente proporcionais? Sistemas proporcionais são aqueles sistemas onde se procura uma representação social, vamos dizer assim, que eles apresentam uma das características fundamentais, uma característica fundamental do sistema proporcional, é que os partidos são representados de acordo com a sua proporcionalidade de voto, ou seja, se um partido obtém 1% dos votos, deveria ter, no caso angolano, como temos um parlamento com 220 deputados, né, a Câmara Máxima, a composição do Parlamento deveria ter 2 deputados. Isso é normalmente o que nós entendemos na proporcionalidade. Os partidos devem ter a representação de acordo com a votação, com a proporção do voto. Isso em tese, porque nós sabemos em ciência política que isso não é a verdade de todo. Os sistemas proporcionais acarretam uma desproporcionalidade. E nesse nível de desproporcionalidade, nós classificamos se esse sistema ainda é proporcional ou esse sistema não é proporcional. No caso de Angola, apesar da Constituição dizer que os deputados são eleitos de acordo com o princípio de proporcionalidade, não é efetivamente proporcionalidade que existe em Angola. Por quê? Porque, tecnicamente, nos sistemas, nos modelos institucionais que nós conhecemos, o que se coloca na Constituição são dois aspectos fundamentais. São o princípio,
se é um princípio maioritário ou um princípio proporcional. E o segundo aspecto é o tamanho, qual é o número máximo que uma Câmara deve ter. Essas são as duas regras fundamentais. No caso angolano, excepcionalmente, estabeleceu-se o princípio de proporcionalidade e estabeleceu-se a magnitude do círculo. O que é a magnitude de um círculo? Por exemplo, está definido que uma província deve ter 5 deputados e depois o Círculo Nacional 130 deputados. Automaticamente, uma província, aquilo que eu dou como exemplo, porque que vou dar esse exemplo? Porque é o exemplo extremo, vamos dizer assim, de vantagem e o exemplo em sentido contrário, que é o mais prejudicado. O caso extremo é o Bengo. Por média, o Bengo normalmente, aqui no caso que normalmente, quando eu digo normalmente é as eleições de 2008, 2012 e 2017, o Bengo tem mais ou menos aí 1,2% da população, da população votante, ou vamos dizer assim, pode ser recenseamento eleitoral, pode ser votação, ela situa-se mais ou menos nesse... População em condições de votar. Condição de voto. E até de voto. População votante. Eu utilizo o princípio da população votante do Bengo. O Bengo deveria ter, na base da proporcionalidade, deveria ter somente 2 deputados. Mas o Bengo, por efeito do sistema angolano, o Bengo elege 7 deputados, 5 provinciais e 2 do nacional. Se uma província que tem 1,12 elege 7 deputados, significa que se um partido, eventualmente, ganhar só ou tiver todos os votos da província do Bengo, terá 7 deputados e não 2 deputados. Nós chamamos isso de um bônus eleitoral. O nosso sistema, face à mecanização de círculos provinciais com 5 deputados e 130 no Círculo Nacional, oferece bônus. Uma regra fundamental do nosso sistema é que todos os círculos pequenos dão bônus eleitorais. Os círculos como população, que é o caso de Luanda, por exemplo, fica prejudicado, porque Luanda deveria eleger, na base tem mais ou menos 30% da população votante, deveria eleger 66 num parlamento composto por 220 deputados. Quando isto acontece no sistema, significa que nós estamos aqui a operar transferência de representação, estamos aqui a criar mecanismos técnicos para retirar o princípio da proporcionalidade. Então, esses são efeitos técnicos do sistema proporcional angolano. E no texto que eu escrevi para o SEIC, utilizando técnicas matemáticas, consigo comprovar, de fato, a desproporcionalidade do sistema angolano. Daí é que eu tendo a classificar que o sistema angolano não é um sistema proporcional, é um sistema de maioria simples. Não precisa, não é necessário ter 50%, mais de 50% da população para ter uma Câmara representativa. No estudo, não faço isso, mas no livro abordo essa matéria. Mas já lá chegaremos. Mas olhando para a nossa realidade e olhando agora para a composição do nosso Parlamento, é unicameral com 220 deputados, tem havido muitas discussões sobre se o Parlamento poderia ter 2 câmaras, enfim, qual é o seu comentário sobre isso? Eu chamo muitas vezes a atenção. A população tem sobre a política uma visão muito negativa. E às vezes pede coisas que não têm conhecimento dos efeitos. Eu, como cientista político, tenho que ser prudente. A redução do número de deputados tem efeito na proporcionalidade. Esse é o primeiro efeito. Se nós desejamos reduzir o número de deputados, vamos saber 2 coisas. Que vamos criar um maior efeito de desproporcionalidade do sistema. Esse é o primeiro aspecto. A dupla Câmara, temos de saber quais são as competências que a segunda Câmara terá. Porque se vamos reduzir a Câmara Baixa para dar a Câmara Alta, depois eu tenho que perguntar qual é o sistema de eleição. Será um sistema maioritário? Ou seja, há propostas que são colocadas em cima da mesa sem estudo científico. Eu discordo profundamente. E essa não tem razão de ser? Eu acho que a proposta tem que estar baseada em estudos técnicos. Ou seja, quem apresenta essas propostas no campo político tem que depois apresentar o fundamento técnico. E a nossa tradição é que apresentar a proposta sem estudo técnico. E eu, como cientista político, digo prudência. Porque sei efetivamente, depois desse estudo prolongado, que determinadas reformas geram o efeito contrário que a população pede. Muitas vezes a população diz, não queremos melhor político. Mas não é por via da redução da Câmara. Pode ser, por exemplo, abertura de uma lista aberta, pode ser um círculo uninominal, ou seja, há outros mecanismos para a qualidade da representação. A solução de reduzir o número de deputados para melhor deputado não há nenhum cientista político, não há um estudo técnico que tenha essa relação. A qualidade da representação pode ser adquirida com um sistema de lista, ou seja, num outro patamar, não no sistema da redução do número de deputados. Mas olhando para o nosso sistema eleitoral,
Quais são as suas expectativas em relação às eleições de agosto próximo? Mantendo o nosso sistema eleitoral, as últimas eleições em Angola são muito interessantes. O crescimento da UNITA e a queda do MPLA, do ponto de vista daquilo que nós estudamos, o número efetivo de partidos, ou o número, vamos dizer assim, o número efetivo de partidos, não, o número de partidos, ou seja, o número efetivo de partidos, vamos dizer assim, número de partidos eleitorais. É o primeiro aspecto. Se nós tirarmos os efeitos do sistema, o MPLA já não tem maioria qualificada. Ou seja, não tem uma maioria qualificada de 2/3. Porque, se as pessoas notarem, o MPLA teve 61,8 ou 61, qualquer coisa. Se as pessoas fizerem uma relação 3-5, vão perceber que o MPLA deveria ter 134 deputados. O MPLA teve um bônus de quase 16 deputados. Significa que a UNITA deveria ter crescido mais do que cresceu. Está a falar das últimas eleições de 2017. 2017. O MPLA elegeu 151 deputados. O MPLA teve um bônus aí de 17 ou 16. E teve um bônus por quê? Porque há uma representação que é fictícia, a representação dos círculos pequenos como o BEM, que não deveriam eleger 7 deputados, por via do efeito, elegem 7 deputados. Mas não é uma situação excepcional em Angola. Por exemplo, as últimas eleições em Portugal também deram bom no PS. O PS não teve a maioria dos votos, não teve 51%, o PS teve 40 e tal por cento. O PS teve bônus. Os sistemas eleitorais dão bônus, os sistemas proporcionais, em certa medida, dão bônus. Por que dão bônus? Porque, além da representação, há também depois a distribuição geográfica. E a representação geográfica tem efeito. O método também tem efeito. Ou seja, há uma combinação de efeitos institucionais que geram bônus. E por isso os sistemas eleitorais geram bônus. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Os sistemas eleitorais normalmente criam maiorias representativas. Às vezes não é a vontade do cidadão que gera essa maioria. É o próprio sistema que tem mecanismo que geram representação. Isso para dizer o seguinte, o MPLA e a UNITA normalmente estão a competir por um bipartidarismo. Ou seja, estão praticamente a criar uma concentração do voto. Se o amigo quer perceber, por exemplo, a nível provincial, vamos só aqui dizer, como é que foi, quais foram os partidos que tiveram representação provincial, praticamente? Quase 90% dos votos estiveram concentrados entre a UNITA e o MPLA, deputados. Teve o CASA teve em Cabinda, mas se perceber, quase dos 90 deputados provinciais, quase todos estiveram concentrados entre o MPLA e a UNITA. Quanto menor é o círculo, quanto o círculo é mais pequeno, há uma concentração de voto nos grandes partidos. Ou seja, gera-se aqui o efeito psicológico de que os círculos mais pequenos tendem a concentrar votos nos grandes partidos. Ou seja, então o que vai acontecer é uma competição bipartidarizada, praticamente, de um lado a UNITA, do outro lado o MPLA. Já queria dizer que os outros partidos dificilmente vão eleger deputados? Eles elegem no círculo nacional. No círculo nacional, normalmente, é o círculo que mais facilita a votação dos pequenos partidos. Normalmente, nos círculos provinciais, é uma maior concentração do voto no MPLA e da UNITA. Isso é um efeito, por quê? Porque são círculos pequenos e, normalmente, os partidos com maior representação ganham normalmente. E então, nós estamos a tendência da Angola é para um bipartidarismo. Apesar de termos um sistema proporcional, que, por tendência, não deve gerar o bipartidarismo. O que nós estamos a assistir em Angola é que o sistema proporcional angolano está a gerar o bipartidarismo. Significa que há efeitos institucionais que estão a empurrar para esse efeito. Isso é, de fato, uma realidade. Isso acontece, por exemplo, também em Portugal. Mas estamos longe ainda do modelo americano, dentro dessa perspectiva. Não. O que é estranho é que não deveríamos estar nem sequer próximo do modelo americano para o bipartidarismo. É que os sistemas proporcionais, por tendência, não devem levar ao bipartidarismo. Mas em Angola, o sistema angolano está a levar o bipartidarismo com um partido dominante, ou seja, o MPLA é um partido dominante. Tem uma representação de Câmara muito alta, estamos a transformar um sistema para um bipartidarismo, ou seja, significa que do ponto de vista técnico, há aqui componentes que têm que ser muito bem analisados e muito bem estudados. No livro eu procuro, de certa forma, apresentar algumas explicações técnicas, elas não estão todas esgotadas, significa que há mais estudos que devem ser feitos. O que é interessante, a pergunta do amigo, como é que um sistema proporcional gera um bipartidarismo? A minha resposta é que Portugal também tem um sistema proporcional e tem uma concentração de voto em 2 partidos, PS e PSD. Há hoje muitas teorias. Esta, por exemplo, de um cientista político, Franco Poschino, cientista italiano, que faz estudos sobre, digamos, o modelo político norte-americano. Também o entusiasma?
Em certa medida, dentro da ciência política, a escola italiana é uma escola com bastante tradição. Não é só o Pasquino, o Sartori, por exemplo, o nosso grande mestre, Giovanni Sartori, é um dos grandes mestres da ciência política. O modelo americano, do ponto de vista técnico, o modelo americano é de uma certa inspiração. E é interessante que o modelo americano, do ponto de vista do sistema eleitoral, nós não aconselhamos muitas vezes o modelo americano. Não é recomendável o modelo americano, do ponto de vista do sistema eleitoral, porque os Estados Unidos criou algumas práticas que não são muito bem vistas do ponto de vista técnico. Uma das práticas norte-americanas é o gerrymandering. O que é o gerrymandering? É uma questão técnica. Vou aqui explicar o que é que sucede. E pode acontecer com a nova divisão político-administrativa, ela vai ter um efeito, se for adotada, ela vai ter um efeito na representação, porque nós estabelecemos na Constituição que por cada nova província devemos ter mais 5 deputados. Mas também podemos fazer o contrário. Podemos, por exemplo, juntar o Bengo e o Kwanza Norte. Podemos diminuir a Câmara. Ou seja, reduzir, isso porque nós quando estamos a fazer essas transformações na distribuição geográfica, estamos a afetar a representação. E é um modelo que se aprendeu nos Estados Unidos. Ou seja, os americanos normalmente desenham os círculos eleitorais consoante a população de um determinado partido. Então, uma prática americana. Por isso, há um debate na ciência política, quais são os limites de alteração geográfica, de alteração institucional. E os cientistas políticos europeus, como não é só o Sartori que chama atenção a esse aspecto, também o Lippard também chama atenção a esse aspecto, até que ponto nós, cientistas políticos, devemos aconselhar alterações institucionais que afetam a representação. Estamos à conversa com o Sérgio Dundão, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais. Já sabe que Angola vai a votos no próximo dia 24 de agosto, decisão tomada há dias, quando o Presidente da República convocou o Conselho da República e tornou então público que os angolanos, pela paz, democracia e desenvolvimento, vão a votos no dia 24 de agosto para eleger o Presidente da República e os 220 deputados da nação angolana. Então, um curtíssimo intervalo, já voltamos. Pois bem, estamos à conversa com o investigador da área de Ciência Política e Relações Internacionais, Sérgio Dundão, com obra publicada sobre, portanto, a vida política dos últimos anos no nosso país, com principal incidência para o período que vai de 2008 a 2017. Professor Sérgio Dundão, falemos agora, digamos, da narrativa política que o Consulado de João Lourenço trouxe para a realidade social angolana. Fez avaliação sobre isso. Afinal, estamos no fim de um consulado que surpreendeu toda a gente, porque João Lourenço acabou por suceder um homem que estava há 38 anos no poder, mas balanceando, que nova narrativa política o Consulado de João Lourenço trouxe para a vida política nacional? O presidente João Lourenço teve 2 fases. Num artigo de opinião que eu escrevi, eu chamaria que é uma fase pré-hegemonia política, em que o presidente teve que... É um presidente que entra não sendo o presidente do MPLA, que é uma questão fundamental para o sistema político angolano, em que o presidente, na minha opinião, e ela é baseada também em algumas regras institucionais, que é o Presidente da República, principalmente para o segundo mandato, precisa ser presidente do MPLA. Isso não há sombra de dúvida, principalmente porque, não sendo presidente do MPLA, teria dificuldade de ter um segundo mandato. Deixe-me só citar aos telespectadores, José Torres dos Santos, depois de 38 anos à frente do poder do Estado, sai do poder e fica um ano como presidente, digamos, do partido. Que não é a mesma questão, por exemplo, se colocou em Moçambique. Na Frelimo, a Frelimo também teve que decidir rapidamente para não existir aquilo que nós chamamos de bicefalia. Porque a bicefalia... Mas temos essa realidade em Cuba. Em Cuba, mas em Cuba com uma outra situação. Aqui na África, vamos dizer assim, na África Austral, existe quase uma regra não escrita, nós chamamos de não escrita, mas funcional, de que por termos uma natureza de partidos dominantes, estou a dizer do caso da Namíbia, estou a dizer do caso da África do Sul, também do Botsuana, da Angola, ou seja, em que o presidente do partido maioritário tem que ser necessariamente também o presidente da República.
Não é um sistema que vive bem com a coabitação. Apesar das pessoas defenderem que a coabitação é favorável à democratização, depois têm que entender, por exemplo, que a coabitação pode levar a conflitos internos nesses próprios partidos. De tal forma, só para dar o exemplo, a UNITA, no seu estatuto, já colocou efetivamente que o presidente da UNITA tem que ser o candidato a presidente da República. Isso demonstra que esses partidos não coabitam bem com dupla de liderança. Esse é o primeiro aspecto. É a tradição desses partidos. Não são partidos que coabitam bem com dois líderes. Um líder que faz a lista e quem vai liderar, o presidente. Vamos dar o caso atualmente, para termos ideia da complexidade. Imaginemos que o presidente João Lourenço não fosse presidente do MPLA. A lista está a ser feita, mas a lista de deputados do MPLA também indica o presidente e o vice-presidente. Esse presidente do MPLA poderia não desejar ter o João Lourenço como novamente presidente da República. São essa mecânica que existe. Normalmente, essa dimensão é muito importante. Isso é uma tradição. Por que eu faço essa leitura? Não é minha inovação técnica ou compreensão desse fenómeno, é de um artigo de um cientista político angolano, André Menezes, escreve numa obra coordenada pelo professor Carlos Feijó, em 2015. Ele chama a atenção que houve uma centralização dos partidos dentro do sistema de governo. O que é que isso quer dizer? É que nós nos aproximamos, em certa medida, da estrutura da composição dos sistemas parlamentares. Esse é efetivamente o nosso modelo. O presidente da República é necessariamente o presidente do partido mais forte. Mas há convir sempre que o MPLA governou sempre, desde a independência. Isto é a primeira dificuldade que o presidente João Lourenço teve, ou seja, de ter que lutar ou ter a sua afirmação política para ser presidente do MPLA. E nessa fase, o Presidente da República teve uma liderança do ponto de vista com uma hegemonia, praticamente. Fiz essa observação porque fala da centralização dos partidos dentro do sistema de governo. Do governo. Uhum. Isso é importante. Na minha ótica, o Presidente João Lourenço tem essa primeira fase, que é uma fase da afirmação da sua hegemonia política. Uhum. E essa fase é uma fase também muito favorável para a própria popularidade do Presidente João Lourenço, porque o Presidente da altura da UNITA tinha prometido sair, acabou por não sair, então tinha uma expectativa muito alta. E eu penso que essa fase corre muito bem para o Presidente da República. Já a segunda fase da pós-hegemonia, o Presidente João Lourenço enfrenta uma primeira fase, que é uma crise econômica, depois a questão da pandemia. Essa é uma fase menos boa. Que essa fase agora está a ser retomada também favoravelmente por causa do preço do petróleo. Ou seja, nesse exato momento, o Presidente João Lourenço está a procurar retomar aquela ideia de uma expectativa de que pode concorrer para uma recandidatura, um segundo mandato com uma melhor perspectiva económica e social. Agora, mas nós, em função dos resultados obtidos, e o MPLA ganhou com maioria qualificada, dentro desse sistema político, nós vemos que temos um Presidente da República Imperial. Sim, mas isso também não devemos fazer aqui não devemos fazer aqui uma leitura tão crítica sobre isso. Os presidencialismos têm um problema fundamental, são um sistema de carência do poder. Um presidente sem maioria qualificada a nível parlamentar também não governa. Os presidencialismos é um sistema... E essa expressão também não é minha. Presidente imperial também não é minha. É da ciência política. Em função da ciência, exatamente em função dos números obtidos em 2017. A ciência política afirma isso taxativamente. No caso americano, quando o presidente americano não tem a maioria no Congresso, tem um bloqueio orçamental. Às vezes a Câmara para, porque não há consenso. No caso brasileiro, o custo de uma reforma no Brasil, porque o presidente brasileiro governa dentro de um sistema comum dos partidos, é muito alto. Eu tenho que negociar com vários partidos. Por exemplo, no Brasil é muito fácil derrubar um presidente. Como é que os sistemas presidenciais brasileiros, os sistemas presidencialistas da América Latina, derrubam muitas vezes os presidentes, porque os presidentes na América Latina nunca têm maioria parlamentar. É um problema que, desde os anos 90, tem sido escrito. Isso, por exemplo, o Juan Lis escreve dizendo que os presidencialismos geram crise de regime. Ele diz isso, os presidencialismos geram crise de regime. Os parlamentarismos geram crise de governo que é facilmente resolvido, porque derruba-se um governo, entra-se outro governo. Ou seja, esperar que um presidente angolano possa exercer um mandato sem maioria é a mesma coisa encurtar o seu tempo de mandato. Ou seja, o primeiro orçamento é chumbado, o segundo é chumbado e temos que novamente ter eleições. É por isso que eu digo que o sistema de governo angolano, como muita gente diz, é estável. Não é estável. A nossa Constituição não garantiu estabilidade. É as maiorias que o MPLA tem tido que têm garantido a estabilidade do sistema. Nós nunca testamos a Constituição angolana com um governo da minoria.
Pode ser que é possível se o governo ou se o presidente estabelecer uma coligação. Mas num sistema como o angolano, estabelecer uma coligação, quais são os custos políticos? A que nível é que vai chegar um acordo político? Quais são os limites que pode-se fazer? Será que o meu partido vai aceitar, o meu partido da oposição vai aceitar fazer uma coligação com o MPLA? Ou o MPLA vai ter que procurar pequenos partidos? Ou seja, o nosso sistema pode permitir um presidente governar com minoria, mas ele não tem a certeza que vai terminar o mandato. Como é que olha para o desempenho dos partidos na oposição? Em primeiro lugar, é chamar a atenção. Fazer oposição é complexa porque também não tem tantos recursos como tem o partido no poder. Essa é a primeira nota que devemos deixar aqui esclarecida. A segunda nota é que os partidos na oposição normalmente vivem muito também de recursos do Estado. E às vezes os recursos não resultam em tempo e hora desses pequenos partidos. Não conseguem criar fundos próprios, não conseguem criar fundos próprios e depois também aqui há um aspecto que é técnico. Hoje a política tem custos. Ou seja, às vezes uma boa assessoria técnica tem um custo elevado. E então eu olho para esses partidos com essa dificuldade. Muitas das vezes ficam na boa vontade, na intencionalidade, mas as condições de realizar oposição, de fazer oposição, não é mais favorável. E então aqui às vezes há uma certa engenharia dos próprios partidos, apontar as falhas do governo, mas é muito difícil hoje em dia assim, fazer política sem determinados recursos. As pessoas podem dizer é fácil fazer. Não é fácil fazer a oposição quando muitas das vezes não se tem uma assessoria técnica, por vezes não se tem bons consultores, porque não basta apenas o discurso político. Hoje a política necessita também de ciência, e ciência necessita de bons técnicos, e os técnicos às vezes têm um custo elevado. E o segundo aspecto é também o espaço para fazer política. Não temos aqui tanto espaço para fazer política, e então esses partidos estão, de certa forma, condicionados o ambiente que eles têm que fazer política. O professor Sérgio Dundão, aqui nesse estudo, do último relatório do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, fala também, digamos, da linguagem, do discurso, da comunicação política para um público-alvo que vai ser determinante nestas eleições, atendendo ao crescimento, digamos, dessa faixa etária que são os jovens. E fala, portanto, e faz uma observação sobre o discurso para os jovens do espaço urbano. Afinal, vamos ter muitas novidades comparativamente a 2017, em termos eleitorais? Aqui um aspecto que é fundamental. A população urbana tem alguns comportamentos muito típicos e também muito atípicos. Um dos aspectos interessantes é que a ideia de que o jovem vota é um mito. Muitas vezes os jovens não votam. O jovem para a política tem alguns comportamentos que devemos atender. É de fato um povo muito letrado. Deveríamos ver, por exemplo, a taxa de abstenção em Luanda. As pessoas iriam ficar, de certa forma, desiludidas com a ideia de que a população urbana vota muito. Não vota tanto como... A mobilização é muito mais fácil, às vezes, nas zonas rurais, onde as autoridades tradicionais, aquele cabo eleitoral de um determinado partido consegue mobilizar do que propriamente nos meios urbanos. Porque o meio urbano é um meio muito complexo, tem várias sensibilidades, tem várias perspectivas. Por exemplo, um jovem que assume uma posição de mais ativista possivelmente vai votar, mas há muitos jovens que não acreditam na política, têm um desencanto pela política. E esse jovem desencantado pela política já de certa forma, já não vota sequer. Por quê? Porque primeiro, para votar, às vezes a atualização do cartão, e o jovem não foi atualizar o cartão. Era importante saber quantos jovens atualizaram. E esse aspecto, o primeiro aspecto dos partidos, não é esperar para mobilizar o voto, é mobilizar para o recenseamento eleitoral. E os partidos muitas das vezes não fazem esse trabalho de base, que é desde 16, 17 anos mobilizar. Normalmente na Europa o que funciona bem são as juventudes partidárias. Quando uma juventude partidária é muito engajada, é muito mobilizadora, o efeito da juventude participar é muito mais alto. Quando a juventude partidária é muito pouco engajada, a votação da juventude é muito menor. Ou seja, o efeito do jovem votar tem muitas vezes a mobilização das juventudes partidárias, dos movimentos juventis ou os movimentos que estão ligados aos jovens. E eu sinto que os partidos em Angola não olham muito para as suas juventudes partidárias como um elemento para canalizar a participação da juventude. E aí é uma falha, porque esperam mobilizar... Nem mesmo o MPLA? O MPLA já foi mais. Efetivamente, devemos dizer que o MPLA já foi mais.
A primeira coisa é começar, de certa forma, nos países europeus tem uma funcionalidade muito, que começam desde muito cedo naquilo que nós chamamos de associação de escola. E muitas das vezes depois para associações da universidade. Ou seja, existe uma rede de contaminação que a juventude onde é que está na escola, onde é que nós devemos começar a mobilizar o voto, onde é que nós devemos começar a criar a ideia que o nosso partido é melhor do que o outro partido, é nas associações de estudantes. Os melhores mobilizadores são, de fato, as associações de estudantes. Se eles tiverem uma boa articulação, de fato, tem um efeito na participação da juventude muito alto. Se isso não funcionar, é muito complexo. Eu acho que os partidos não se organizaram tão bem para pensar como devem mobilizar o voto da juventude. A juventude, às vezes, está na mobilização, na manifestação, mas para votar há um exercício muito mais complexo. Como é que tem visto a comunicação política das lideranças partidárias neste período que nos vai conduzir até as eleições? Há uma que, de fato, que a juventude tem uma apreciação que apostou forte. O candidato da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de fato, apostou muito forte na comunicação nas redes sociais. As redes sociais são frequentemente, os jovens estão muitas vezes nas redes sociais e, de fato, aí tem uma grande popularidade. Depois, do ponto de vista do MPLA, tem uma comunicação mais institucional. É mais institucional, utilizando uma comunicação mais formal. Não tanto nas redes sociais como faz a UNITA. A UNITA, de fato, tem um espaço de afirmação nas redes sociais muito alto. Isso é determinante para se fazer uma avaliação sobre o desempenho e a recepção da mensagem? Não, porque por vezes as redes sociais é como nós às vezes temos um evento em que temos 1000 likes de pessoas que vão participar e depois não aparecem. As redes sociais às vezes geram uma certa ilusão e então também devemos ter atenção. Às vezes a popularidade nas redes sociais não tem uma tradução na realidade. E efetivamente essa é uma grande verdade. Depois há um segundo fator. A Luanda é uma praça determinante se for para o apuramento presencial. Não é tão determinante para a composição do Parlamento. Devemos ter essa atenção sempre. Explique-se. Essa é uma das novidades que eu trago em todos os estudos. Eu digo que Luanda tem aqui Vou tentar explicar. Qual é o peso efetivo do voto em Luanda? Não é muito alto. Não é... Eu vou tentar explicar, porque não é fácil explicar, porque é um aspecto muito técnico. Luanda deveria eleger 66 deputados, elege praticamente 41 deputados. E 22 ou 20 deputados, por média, de Luanda são transferidos para as pequenas províncias. Isso para nós termos ideia, quem estiver em casa, eu vou fazer o seguinte exercício, vou selecionar as 5 principais praças e vou fazer um cálculo para as pessoas terem ideia. Luanda, as principais, Luanda, Huila, Benguela, Huambo, Kwanza Sul. Essas províncias têm mais de 60% da população eleitoral angolana. Elegem 25 deputados provinciais. As outras 30 e as restantes províncias elegem 65 deputados. Esses 66% ou 66% da população do eleitorado não consegue compensar no círculo nacional. Se fizer uma regra 3 simples em casa, vão rapidamente ver que não há maioria. Essas províncias elegem mais ou menos 104 deputados. 104, 108, por aí. Ficam por aí. Pelo método que nós usamos. Que nós usamos. Exato. Os efeitos institucionais é redução. O primeiro efeito do nosso sistema é a diluição da representação sociológica. Por isso é que eu digo que nós não temos um sistema proporcional, temos um sistema de maioria simples. A partir daqui, Luanda não é uma praça tão forte em termos da composição do Parlamento. É importante para o apuramento presidencial, não é importante para a composição. Então, onde é que os grandes partidos devem investir? É fácil, nas pequenas províncias. Se querem, de fato, ganhar, e o MPLA é o partido que tem melhor votação nas pequenas províncias, por isso é que o MPLA tem bônus eleitoral. Essa é a grande novidade do sistema eleitoral angolano. Hoje, para mim, mais do que eu estar a estudar isso, eu tenho uma dúvida desde 92. Eu estou sempre a perguntar como é que se constituiu o sistema eleitoral em 92 em Angola? Como é que chegou a 5 deputados provinciais? E essa é a minha grande pesquisa, linha de pesquisa. Como é que chegou a esses valores? Por que é que se definiu 5 deputados provinciais? Porque nós poderíamos definir 5 deputados provinciais. A resposta poderia ser dada por Bonito de Sousa.
o atual vice-presidente da República? Já li, por exemplo, alguns... Estudiosos nessas matérias e pela teoria prática de Benito de Sousa facilmente chegaríamos lá. Não, mas poderíamos ter até dar 5 deputados. Não deveríamos definir um círculo nacional. Não deveríamos ter dito que o círculo nacional deveria ter 130 deputados. Porque o círculo, para explicar tecnicamente, como é que nós chamaríamos o sistema angular? Numa característica do sistema angular, do ponto de vista da ciência política, nós chamaríamos um duplo círculo. Círculo provinciais com círculo nacional. E essa técnica é alemã, desde a Constituição de Bona, que os alemães definiram 2 círculos eleitorais. Os círculos locais e o círculo nacional. Só que os alemães chamam o círculo nacional um círculo de compensação da desproporcionalidade. Por isso é que eles não definiram um limite. Ou seja, quando eles observam a desproporcionalidade do círculo, compensam. Compensam para quê? Para que a votação de um partido seja correspondente à representação parlamentar. Por isso é que o sistema alemão é altamente proporcional. Mas eles abriram o círculo nacional. Só que no nosso caso, definimos o círculo, 5 deputados provinciais e 130 nacional. Nós deveríamos ter no círculo nacional por volta de 200 deputados. Para equilibrar, para sermos um sistema proporcional. Temos 130. A partir daí já não há proporcionalidade possível. Por isso é que os grandes círculos são comprimidos e os pequenos círculos são levados a uma representação. Essa é tecnicamente a magia do sistema eleitoral angolano. Por isso, um partido em Angola, quando se faz aquela pergunta, quem ganha as eleições gerais em Angola, a minha pergunta é sempre, qual das eleições gerais? O apuramento presidencial ou as eleições legislativas? Porque eu não sei o que é que está a perguntar nas sondagens. Uma pergunta que eu digo, vocês estão a perguntar efetivamente o quê? Quem ganha? As presidenciais, o apuramento presidencial ou a legislativa? Porque se for pelas sondagens, bastaria aqueles valores para dizer que o MPLA, uma distribuição, ganha a legislativa. E muitas das vezes pode estar com maioria absoluta. Bom, à luz da Constituição, vamos eleger um Presidente da República e eleger 220 deputados. No mesmo ato eleitoral. Exatamente. Com o mesmo voto. Com o mesmo voto. Mas só que o voto angolano recebe 3 tipos de tratamento estatístico. O método, nos círculos provinciais, o método DONT, no círculo nacional, o método DAR, e, por apuramento do Presidente, a maioria simples. E qual é o seu comentário sobre isso? Eu já ouço pessoas a dizer que o sistema é muito simples. E eu digo, nunca vi nenhum país que um único voto recebe 3 tratamentos estatísticos. Mas disse que o nosso sistema é de maioria simples? Mas está escrito na Constituição que é proporcional. Por isso é que o sistema angolano, na sua compreensão, não é tão simples. Por isso é que é uma das observações que eu faço. Então, mas o que é que sugere? Uma revisão da Constituição Política? Não sei se... Vou tentar responder da seguinte forma. Eu desafio, porque a minha observação é assim, por que há pouco estudo sobre o sistema eleitoral em Angola? Há muito estudo sobre o sistema de governo, há pouco estudo sobre o sistema eleitoral e há pouco estudo sobre o sistema de partido. Porque quer o sistema de partido, quer o sistema de governo, quer o sistema eleitoral, quer o sistema de partido, é feito por cientistas políticos quando os cientistas políticos se dedicam a compreender o fenómeno. Mas nós estamos aqui no país dos teóricos que já teorizaram sobre o assunto. Benito de Sousa e Carlos Maria Feijó. Teorizaram, em alguma medida, a Qual teoria... dos dois prefere? Não tenho preferência. Tecnicamente, eu só estou a chamar a atenção aqui, é que há pouco estudo sobre o sistema eleitoral. Há pouco estudo sobre o sistema eleitoral angolano. Há pouca compreensão sobre o sistema eleitoral. E alguma razão? É complexo. Não é um sistema tão simples como parece. A Constituição descreve o sistema, não explica os efeitos institucionais. E eu chego aqui e digo, o sistema angolano não é proporcional. O sistema angolano é de maioria simples. E isto não é minha opinião, é estudo técnico. Tem obra, está aí o texto do SEIC, faço cálculos, podem dizer que o cálculo está mal feito, podem discordar, mas há estudo, há trabalho. E eu digo isso com convicção. De tal forma que o professor Jorge Miranda propôs na sua última obra definir limites, definir mínimos, e em Portugal os cientistas políticos dizem que isso não é possível. Porque o princípio da proporcionalidade diz o seguinte, que Porto Alegre em Portugal deve ter 2 deputados, porque Porto Alegre só tem mais ou menos 1% da população. Não se pode dar a Porto Alegre 5 deputados quando Porto Alegre não tem população para isso. Porque se eles estivessem a fazê-lo, eles estariam a alterar o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade diz que uma população que tem 30% da população deve ter 66 deputados no Parlamento angolano. E não deve ter menos do que isso. E Luanda tem 30% da população e não elege 66 deputados. Então, quem tem a convicção que Luanda é decisivo para o círculo para deputados, podem apostar todas as fichas aqui. E se for um partido, se eu estivesse a assessorar um partido, diria, aposto nas pequenas províncias, que vocês vão ter a maioria dos deputados.
Essa é a minha recomendação para os partidos angolanos. As pequenas praças... Com base no rigor científico dos seus estudos. Com base no rigor científico, porque as pequenas praças oferecem bônus eleitorais. Todos pequenos. O PRS, por exemplo, se nós nos comparássemos, em 2012, a diferença do PRS e o CASA-C teve quase 6%, penso eu. O CASA-C não teve deputados provinciais. E o PRS teve. E a diferença do PRS e do CASA foi muito interessante, porque o PRS teve bônus porque teve deputados provinciais. Basta um partido ter uma boa votação no Bengo, já tem uma representação mais alta do que a sua votação. Essa é efetivamente a realidade angolana. Obrigado, Dr. Sérgio Dundão. Vamos tê-lo aqui mais vezes, antes e depois das eleições de 24 de agosto. Foi um prazer tê-lo aqui pela primeira vez no Cara a Cara. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Foi a conversa com o mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, Sérgio Dundão. Boa noite, foi um prazer.